queria falar um pouquinho sobre vencendo através do louvor. Louvor é uma coisa maravilhosa, né? É muito gostoso você poder louvar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores, né? No louvores do seu povo, o Senhor habita. E louvar é você reconhecer quem Deus é na sua vida. É você poder dizer do quanto Ele é especial, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso. E é um privilégio, porque quando nós louvamos a Deus, nós estamos fazendo algo que o Senhor estabeleceu para a gente, para louvar. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele procura, olha que coisa linda, Deus, Ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então a louvor, a adoração é coisa de Deus, e é em espírito e em verdade. E o louvor é uma decisão do meu coração, é uma decisão minha, é uma decisão sua, é uma decisão do nosso coração. Então eu vou louvar, eu quero louvar, eu preciso louvar. Porque, como cantamos, grande é o Senhor. E esse grande Senhor, Ele tem feito grandes coisas por nós. Lembra uma coisa grande que Ele tem feito na tua vida? Uma coisa só. São muitas, né? Conta para Ele aí, uma coisa grande que Deus tem feito. Pode contar. Não vale marido e mulher, e você, Deus me deu você. É. Vale sim. Hoje é tempo de louvar a Deus, né? Eu estava lembrando de um texto quando Jesus louvou. E Jesus, ele estava com seus discípulos, com os apóstolos, tomando a ceia. E ao término de tomar a ceia, de participar ali da Páscoa, diz o texto lá de Mateus, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha aqui, você já pensou nisso? Jesus fez lá a ceia e toda aquela situação, e em alguns momentos ele estaria indo para a cruz, e ele, após tomar aquela refeição, Jesus, ele cantou um hino de louvor ao Senhor. E aí eu fui pesquisar que tipo de cântico ele cantou. E diz o texto, segundo a tradição judaica, eles cantavam depois da Páscoa, geralmente era o Salmo 114, 118 ou 136, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Já pensou? Jesus cantou esse cântico: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria basear essa minha mensagem lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, um texto muito conhecido, muito pregado nessa igreja. 2 Crônicas 20, aquela situação quando Josafá, ele recebe uma notícia ruim, de que dois povos poderosos estaria atacando o povo de Judá, de Israel, e Josafá era o rei, era o comandante, e ele precisava tomar uma decisão: o que fazer diante de más notícias? E eu queria aqui falar 27 pontos, mas como o tempo é curto, eu diminuí, tirei 20, vai ficar só 7 então. Tá bom? Para você ficar feliz. O primeiro ponto é sobre as notícias ruins, quando recebemos as más notícias. E diz o texto lá de 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, os moabitas e amonitas, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então, meu irmão, diante de notícias ruins, o que fazer? Aquelas notícias que abalam a gente, aquela notícia que mexe com a gente. O que fazer? Josafá estava diante dessa situação. 3 povos, não só 2, né? Os amonitas, os moabitas e os meunitas, eles se reuniram e vinham para a peleja, para a guerra. E a notícia era muito ruim, porque era um povo guerreiro, eram povos poderosos, e o que fazer?
Então a primeira coisa, diante das notícias ruins, meu irmão, o que você vai fazer? Sair correndo? Se esconder debaixo da cama? Gritar? Né? Chorar? E olha o que Josafá fez. Ele chorou. Diz o texto que ele teve medo. E amados, isso é interessante, no versículo 3. Então Josafá teve medo. Mas ele não só chorou, ele buscou ao Senhor, ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ele teve medo, mas não só parou no medo, né? Porque o medo ele pode paralisar, mas ele avançou. Ele teve medo e, em terceiro lugar, ele buscou ao Senhor. No versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ele buscou ao Senhor, ele buscou ao Senhor mesmo. Ele apregoou jejum e oração, ele pediu socorro. Louvado seja o nome do Senhor, diante das más notícias, diante daquelas notícias que você não tem o que fazer, que você fica paralisado, você vai ter medo, mas não pare no medo, busca ao Senhor, vai na presença do Senhor, pede socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, amém? O nosso socorro vem lá do alto, vem dos montes, do Senhor que fez os céus e a terra. E olha, além de ele pedir socorro, ele não ficou parado, mas ele agiu por fé. E no versículo 5 e 6, pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele assumiu a sua responsabilidade. Você que é chefe da sua casa, você que é mulher, você que é mãe, você que é líder, onde você está. Josafá ele poderia se esconder, ele poderia ter mandado oficiais para representá-lo naquele momento difícil, mas ele se colocou de pé diante da congregação, ele pôs a cara para bater, né, como a gente costuma dizer, ele se colocou de pé e diz assim, e ele na casa do Senhor, diante do pátio novo, dizendo o seguinte: nós vamos buscar ao Senhor. Não é tempo de nos acovardarmos, é tempo de buscarmos ao Senhor. Ele agiu por fé, eu creio que esse Deus, Ele é poderoso. E diz assim no versículo 6, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus dos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Assim como Davi, ele lançou a responsabilidade para o seu Deus. Davi, quando ele enfrentou aquele gigante, ele não foi na força dele. Tanto é que ele deixou de lado as armas do rei. Não foi com espada, não foi com lança, não foi com escudo, não foi com capacete, não, com armadura. Ele falou: eu vou a Ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Você tem afrontado o Senhor dos Exércitos. Então, aqui Josafá, ele gritou, ele louvou o Senhor. Por um acaso existe um Deus maior que o nosso Deus? Um Deus poderoso para guerrear e para vencer as nossas batalhas. Ele lembrou dos feitos do Senhor. Isso é uma coisa tremenda que nós devemos sempre estar lembrando. Por isso que é importante a importância da leitura da palavra, da meditação da palavra, porque o mesmo Deus que fez tantos milagres no passado é o mesmo Deus que faz milagres hoje na tua vida. Amém? Um Deus que faz milagres hoje. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Esse Deus que fez milagres no passado, que na Bíblia está relatado, Ele faz milagres hoje para você, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os seus negócios. Ele vai te dar um emprego melhor, Ele vai abrir a porta do emprego, Ele vai fazer milagres, Ele vai te dar um casamento. Ele é poderoso, até para isso. Aleluia. Até eu casei. Olha como Deus é maravilhoso. Ele agiu por fé,
mas também ele era realista, ele reconheceu a sua condição, ele reconheceu que nele não havia força. No versículo 12, diz assim a palavra: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós somos fracos. Nós somos limitados. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Olhando para o alto. Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Toda vez que eu olho para baixo, eu vejo a minha condição, pequeno, derrotado, menor. Mas quando eu olho para o alto, eu vejo a condição do Deus que eu sirvo, poderoso, grande, Senhor e vencedor nas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. É reconhecer a sua condição, mas olhar por Deus que você serve. É reconhecer a minha condição de fraco, de limitado, mas reconhecer quem é o meu Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que nos dá vitória sobre as batalhas. Eu vejo aqui Josafá louvando a Deus no momento de crise. No momento de crise ele não murmurou, no momento de crise ele não se desesperou, ou mesmo fugiu. Ele creu e ele louvou ao Senhor. E é impressionante como o povo, quando o povo murmurou, a gente tem a consequência disso. O povo murmurou, o povo ficou batendo cabeça, o povo não avançou, porque todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos agindo ao contrário, que é a fé. A fé é quando eu creio, quando eu confio, mesmo não vendo as possibilidades, mas a murmuração é o contrário de fé. É quando eu não acredito, eu não confio no Senhor, e é quando eu baixo a guarda e falo, já era, já perdi. Mas com o Senhor, não, com o Senhor, Ele é maior do que todos os deuses. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E foi nessa visão e nessa força que Josafá levantou o seu povo, foi à frente e disse o seguinte: nós vamos confiar no Senhor, porque esse Deus, Ele fez milagres, Ele fez maravilhas, e ainda hoje Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reconheceu a sua condição, mas ele confiou e acreditou no seu Deus. E aí a gente vê o decreto de Deus para as nossas vidas. Amados, tome posse disso que é para nós. O decreto de Deus para aqueles que creem e adoram e louvam ao Senhor. No versículo 15 e 17, diz assim: e disse: dai ouvidos todo Judá, através da vida do profeta, né? Deus levantou um homem de Deus para falar assim: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vamos repetir isso? Porque o Senhor é convosco, porque o Senhor é convosco. Diz para quem está do seu lado: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Você está dormindo, acorda ele, fala assim: o Senhor é contigo. A poltrona está confortável, mas o Senhor é contigo. Ó, eu acho que é pecado dizer que isso daqui é cadeira, é poltrona, meu, né? Confortável, é poltrona. O Senhor é contigo, meu irmão. Essa foi a palavra do Senhor, e é a palavra do Senhor para os nossos dias, para a tua vida. O Senhor
é contigo. Teu filho está longe do caminho do Senhor, o Senhor é contigo. Pode confiar que Deus vai trazer. Ah, a situação está difícil em casa, o Senhor é contigo, vai melhorar. O Senhor vai fazer milagres em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Aquele marido é rebelde, não quer vir para a igreja, o Senhor é contigo, minha irmã. Creia, confia, Deus vai fazer a obra. Ele é poderoso. A peleja não é tua, é do Senhor. Fica quieto, e amanhã o Senhor vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um decreto de Deus para aquele povo, um decreto de Deus para as nossas vidas. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que Josafá, ele decidiu crer e ele louvou ao Senhor. Ele louvou, ele exaltou, ele glorificou. Louvar é o seguinte, é engrandecer quem é esse Deus. É dizer, Senhor, eu não sou nada. Eu sou pequeno, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer. Se o Senhor não agir, eu estou frito, mas meus olhos estão postos em Ti, porque eu creio no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que peleja por nós. Resultado dos que creem, já estou terminando, hein? Rapidinho. Versículo 20, na parte B, até o 22, diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, agora essa parte, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. Palavra boa. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo ele começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Como barata, a gente foi pisados, desbaratados. Mas me chama a atenção que eles cantaram o mesmo cântico que Jesus cantou depois da ceia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Louvor, louvor, resultado dos que creem. Sabe, meu irmão, se você crer, se você confiar, e se você louvar diante das dificuldades, diante dos apertos, diante das lutas, creia que o Senhor é contigo. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso Deus é um Deus grandioso, poderoso nas batalhas, um Deus que vai à frente. E antes de que, mais do que chamar um exército poderoso, Ele colocou o grupo de louvor na frente, colocou os levitas para ir à frente cantando, declarando a vitória, confiando e tomando posse de que esse Deus era poderoso para dar vitória sobre todo aquele povo que vinha, sobre todo o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus sobre a nossa vida? Eu queria deixar um desafio para as nossas vidas. Primeiro, diante das lutas, dificuldades, é natural ter medo. Diante da dificuldade, diante de uma grande luta, é natural ouvir o medo, o temor. Porém, é sábio buscar a Deus, agir por fé e crer que o nosso Deus, reconhecer, a minha condição de pequeno, limitado, dependente de Deus, mas louvar, acreditando que o louvor nos liberta e nos dá a vitória. O louvor nos dá
a vitória. Não é o fato de cantar o louvor, não é o fato só de louvar, mas é o fato de você louvar acreditando que Deus é que vai à frente e peleja por nós. O texto fala sobre crer no Senhor, mas também crer nos seus profetas. Porque quando eu creio no Senhor, eu estou seguro. E quando eu creio nas profecias, essa palavra que é pregada, que é anunciada, eu prosperarei. Aleluia. Vitória. Esse ano, amados, o ano dos 40 anos desse ministério, é o ano de vitória. É um ano de milagres, é um ano de bênçãos, é o ano da restituição. O Senhor vai restituir aquilo que você perdeu, aquilo que nós não tínhamos. Nós sem Jesus nós não tínhamos nada. E em Jesus nós somos restituídos com amor, com esperança, com paz. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos dirige, ela nos mostra que o caminho da vitória é o louvor, é louvar, é exaltar, é glorificar, é acordar de manhã. E eu tenho feito isso, amados. Eu acordo de manhã, às vezes eu estou cansado, às vezes eu tenho um monte de desafio pela frente, mas eu louvo a Deus e eu falo assim: Senhor, obrigado por esse novo dia. Eu te agradeço por esse dia de vitória que o Senhor está preparando para a minha vida. O Senhor que peleja por mim, o Senhor que vai à minha frente, o Senhor que me dá a vitória, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Os desafios podem ser grandes. Amanhã é quarta-feira de cinzas, você está na cinza, mas o Senhor é que te levanta. Amém? O Senhor é que te levanta, o Senhor é que te dá vitória, o Senhor é que vai à tua frente e peleja por vós. Eu acho isso tão interessante. Você não tem que fazer nada. E é bom mesmo não fazer nada, porque todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa, a gente atrapalha. Então, o que a gente tem que fazer? Confiar, esperar, crer e louvar. E louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de exaltar a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fica quieto e espera o que o Senhor vai fazer. Amanhã Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Fique em pé no teu lugar, querido. Se Deus falou ao teu coração e você aceita esse desafio, e diante das dificuldades, mesmo com medo, mas você vai buscar a Deus, você vai agir por fé, você vai crer, você vai reconhecer a tua condição, mesmo pequeno, limitado, mas você vai louvar a Deus. Se você quer ser um adorador, eu quero adorar diante das dificuldades. Jesus estava indo para a morte, Ele louvou, porque Ele tinha a visão maior. Aparentemente era o fracasso, aparentemente ia morrer o Senhor, o Salvador, mas na verdade era a vitória que vinha pela frente. Aparentemente você está passando um momento de fracasso, mas pode crer que Deus é contigo e Ele vai te dar a vitória, porque a promessa do Senhor: eu vou pelejar por você, eu vou te dar a vitória. Você pode crer nisso, querido? Você pode se alegrar com isso? É para você essa palavra: eu vou te dar a vitória. Não é o Luizão que está falando, não, é o Senhor, é a palavra de Deus. A vitória é tua, não tem que pelejar, fica quieto e confia. Eu vou pelejar por vocês, e os inimigos vão ficar que nem barata tonta, desbaratados, porque eu sou Deus sobre todos os deuses, sobre todos os deuses. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e te louvar por essa palavra, Senhor, tão gostosa, desafiadora, porque parece que é mais fácil a gente desistir, desanimar, ficar deprimido, mas, Senhor, a tua palavra nos orienta
a olhar para o Senhor, olhar para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que peleja por nós, aquele que vai à nossa frente, e a promessa que temos da palavra, as profecias e que o profeta traz, é de que essa batalha não tereis que pelejar, ficai quieto, porque amanhã eu vou dar vitória. Aleluia, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, nós confiamos nessa palavra, Senhor, e nós desejamos, é da nossa vontade, é do nosso desejo, louvar e exaltar o teu santo nome. Aleluia. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nós cremos pela fé que o Senhor vai dar a vitória. Nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos. Glorifica a Deus, querido, louve ao Senhor pela vitória que Ele vai te dar. Exercita a fé, pela fé, creia, tome posse do que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor tem coisas tremendas, maravilhosas, que nós não sabemos, mas o Senhor prometeu, e quando o Senhor promete, Ele cumpre, Ele faz. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, eu creio na tua palavra, eu tomo posse dessa palavra. Eu tenho medo, eu sou limitado, mas eu estou olhando para o alto, para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e eu tomo posse da vitória que o Senhor já preparou para a minha vida, no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. O pastor Luiz estava pregando, eu estava pensando, o texto diz que o Pai procura adoradores. A Bíblia não diz que Deus procura gente sábia. Deus não procura gente capaz. Deus não procura uma pessoa religiosa, um expert na letra. Quem disse isso foi Jesus, hein? Não é? Porque tem coisas que a gente diz assim, foi o apóstolo Paulo falou, bom. Não, tem coisas que foi Jesus que falou, então aí não tem jeito. Ele disse, o Pai procura adoradores, adoradores. Deus procura adoradores. Você já percebeu como a gente tem uma tendência de murmurar, lamentar, ficar chateado? Tem hora que as coisas tão pequenas nos aborrece tanto, a gente se indispõe com pessoas, a gente, puxa, que as coisas... Isso tudo tira muito o brilho, a nossa energia. Quando você está aborrecido, fica desanimado. Quando você está chateado, você não tem vontade de fazer, porque você está chateado, tudo isso vai tirando a nossa energia. Mas o Pai procura adoradores. Então, a gente precisa exercitar. Lendo as histórias bíblicas, a gente precisa exercitar. Porque a adoração muda o foco, não muda? Né? Quando você começa, Senhor, eu te adoro, Tu és Deus, Tu és Deus. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Vai mudando o foco. Você fala dos teus aborrecimentos, Senhor, eu estou chateado, isso aqui me aborreceu, puxa, podia ter calado a boca, por que eu falei essa besteira? Por que meu Deus, essa pessoa, aquela... Mas Deus, tem misericórdia, Tu és o meu Deus, a minha força, muda o foco. Uma das coisas que eu acho lindo, meu irmão, é que a adoração frustra Satanás. Satanás quer tirar você do sério, quer fazer você murmurar. Lembra que a questão de Jó lá, era que Jó blasfemasse contra Deus, só isso. Ele não queria que Jó adulterasse. Ele não queria que Jó roubasse. Não era essa a questão. Ele disse, se o Senhor parar de abençoar Jó, Jó vai blasfemar. Como isso é importante.
o que a gente fala diante de Deus, como é importante. Pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados, está escrito na Bíblia. O Pai procura adoradores. Então que esta manhã seja esse desafio para você. A gente está insistindo, né? Domingo eu preguei e falei que tem que ter adoração, humilhação, a gente tem que vigiar e lutar por essa unidade, né? Nós precisamos adoração, humilhação, vigiar, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Tem que lutar por essa unidade. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Quando Josafá começou a louvar a Deus, ele louvou porque ele entendia que Deus é maior, mas o que iria acontecer ele não sabia. Mas por causa da sua adoração, Deus levanta um moço, e aquele moço fala: ouça, Josafá e todo Jerusalém, presta atenção, assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar. Mas tudo começou com adoração, tudo começou com humilhação, tudo começou com essa rendição. Meu irmão, eu não sei quais são as lutas, dificuldades que você tem enfrentado ou vai enfrentar. Nunca esqueça que todas as lutas e todas as dificuldades têm um objetivo: tirar você do centro da vontade de Deus. Então se posicione. Eu vou louvar a Deus, independente de se as coisas estão do jeito que eu quero, do jeito que eu creio, mas eu vou louvar a Deus, e Deus fará milagres na minha vida. Amém? Porque a gente não sabe fazer milagres, né? Então que Deus abençoe muito a sua vida. Você vai louvar a Deus e você vai ver a tua história mudando em nome de Jesus. Tá bom?